Cartoon. O cartoon aqui está bem associado à história em quadrinhos e também à charge. No cartoon aparece aí uma história, em geral é visual, é gráfico, tá? Uma anedota gráfica, uma história desenhada. Apresenta situações universais, cujo termo é o comportamento humano. Diferença do cartoon para a charge. A charge fala do aqui e do agora. A charge está muito ligada ao contexto da produção, ao contexto tanto social, tá, quanto cultural, quanto histórico. Está ligada a um lugar específico e a um tempo específico. O cartoon, ele é intemporal e ele não tem um locus específico. Falei difícil, locus. Não se refere a um local específico. Tá? Então, ele é bem universal, ele não tem um aqui e agora. A charge tem uma aqui e agora, tá? Tem um lugar, refere-se a um período de tempo específico e ainda a um lugar específico. Essa é a diferença de cartoon para charge. De novo, com muita calma. O cartoon tem um caráter universal, não se liga a um aqui e a um agora. A charge é um desdobramento de um momento e de um lugar. Tá? Então tem uma localização temporal e espacial. Isso é a charge. O cartoon nem temporal, nem espacial. O objetivo é idêntico aí, obviamente, à história em quadrinho, refletir, uma reflexão acerca de uma situação. Parece o objetivo também da charge. Estrutura verbal e não verbal. Um desenho, tá? Pode aparecer linguagem verbal. Tipos textuais. Pode ser narrativo, expositivo e argumentativo. O suporte também está ligado aí ao papel, tá? Ótimo. O jornal, a revista. Variado, apresenta temas sociais, políticos ou existenciais. Tenho aqui um cartoon e vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Há um cidadão aqui vestido, parece que com terno, uma gravata, parece também de óculos, que está apontando para o mapa do Brasil. Há uma intertextualidade com duas modalidades de programas televisivos. Tá? Pode-se imaginar aqui programa de previsão do tempo e ainda aqueles programas de sensacionalismo que ficam falando dos mortos, feridos, ficam falando só de violência. Tá? Os programas sensacionalistas. Duas intertextualidades. Mas não, você não falou que não tem localização temporal e espacial? Esses programas aparecem espalhados, infelizmente, por alguns países. Mas fazem muito sucesso no Brasil, obviamente. Aqui este cartoon faz uma intertextualidade com o quadro de previsão do tempo de alguns programas e com programas sensacionalistas que exploram, infelizmente, a miséria e a violência e a desgraça aí do homem. Nesse cartoon, o artista lança a mão do recurso da intertextualidade para construir o texto. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. Sabemos, a intertextualidade aqui com os quadros de previsão do tempo e ainda com os programas sensacionalistas. O emprego desse recurso no cartoon revela uma crítica à qualidade da informação prestada pela mídia brasileira. Dá até para fazer uma interrogação. Tá? Fala-se da informação, mas mais especificamente aqui da violência, não é? Mortos e feridos. Há uma crítica aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia. Essa ideia de veiculação é muito boa e altos níveis de violência. Provo isso quando fala previsão de mortos e feridos. Então, as letras A e B são razoáveis, sendo que a letra B é melhor, porque fala a uma crítica à mídia e ainda à violência veiculada. A letra C. Há uma crítica à imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações. Como se fosse uma ironia, né? Não são imparciais de jeito nenhum. Não se fala da imparcialidade, não. Há uma crítica à ausência de critério para a divulgação de notícias em telejornais. O assunto é a violência, tá? Mortos e feridos. Há uma crítica ao incentivo da mídia a atos violentos na sociedade. Não há um incentivo. As letras A e B são razoáveis. A melhor de todas é a letra B de bola. Tá? Mortos e feridos, violência. Previsão aqui, o cidadão, em tese, seria o jornalista e é a mídia. Tá? Então, níveis de violência veiculados pela mídia têm um caráter de cartoon e de crítica, deve-se marcar a alternativa B de bola. Carta do leitor. A carta do leitor tem duas configurações. Na escrita, não é o caso do Enem, só cai dissertação, mas na escrita para um concurso, para um vestibular, deveria haver
facultativo, local e data, obrigatório, vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Essa é a estrutura de produção para uma prova. Você escreve a carta do leitor para um jornal, tá? Para uma escola, tá? Dessa forma. Tá? Você reclama, pede, solicita, interage. Isso é a carta do leitor. Entretanto, nos jornais e nas revistas, a carta do leitor tem uma configuração diferente. Aparece um título. O texto que você escreveu vira um parágrafo só. E depois aparece o nome da pessoa, nome, sobrenome normal, cidade e estado. De novo, título, um parágrafo e depois nome, cidade e estado. É da carta do leitor que estamos falando. Ok, o cidadão, em geral, escreve para um periódico, uma revista ou um jornal, em geral. Tá? Mas, como disse aqui, pode-se escrever para uma escola, tá? Para um vereador, para um órgão público, e vai por aí. Chama carta do leitor. Pode fazer o quê? Reclamar, interagir, solicitar, concordar, comentar, sugerir e outras coisas aí. A estrutura já disse aqui, no jornal, na revista, é esta aqui, ó, título e parágrafo. Este parágrafo tem um resumo, tá? Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois tem identificação, nome, cidade e estado. É um texto muito expositivo e argumentativo. Tá? Informações e ainda opiniões manipuladas, estratégias argumentativas. Circula em geral, em jornais e revistas. Pode aparecer em outro portador aí que tem afinidade, internet, etc. e tal. Questão. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no ódio partilho dos bens, que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas. Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. E esse cidadão que escreveu aqui é excessivamente competente. Dá para ver que ele faz, obviamente, uma argumentação dentro dessa carta que ele escreveu para a revista Época. Questão do Enem. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Sobre o divórcio, obviamente, né? A separação. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. Não, o objetivo principal não é esse. Discute os problemas conjugais que conduzem à separação. Não discute problema nenhum, não. Aborda a importância do advogado em processo de separação. Não é o objetivo principal dele, não. Ele está redirecionando aí, ele acrescenta umas informações que ele julga que seria importante serem abordadas na reportagem. Nem A, nem B, nem C. O autor do texto oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação. Não está ali para poder fazer serviço nenhum, não. Rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Tá? Ele, Manuel, prova que tem as novas ideias. A letra E é muito boa. Tá? As perguntas. Será que todos os leitores têm obras de arte para poder ser fotografada? Vamos fazer uns conselhos mais básicos. Tá? Que modo de separação é melhor? Tá? Prejudica o direito à pensão? Pode continuar vendo o menino? Tá? Qual é o acordo mais complicado que não dá para poder mudar a cláusula? Ele dá um outro enfoque. Ele acrescenta, isso é muito raro, a competência linguística fez o texto aparecer aqui na questão do Enem. Tá? Ele redireciona sem dúvida, ele rebate o enfoque dado ao tema e lança novas ideias. A questão é muito boa. Tá? É uma questão de gênero textual, de carta do leitor, e deve se marcar a letra E de escola. Mais um gênero. Gráfico. O gráfico, na verdade, é um gênero, mas não é um gênero independente. Ele aparece dentro de um outro texto. Digamos que você faz um relatório lá no seu trabalho, tá? Você trabalhou no departamento, digamos, de telemarketing. Daí você fez um supervisor, daí você fez umas observações, fez um relatório, daí você quer comprovar uma ideia. Para deixar a ideia mais clara, você faz um gráfico.
um texto em geral não verbal e verbal para demonstrar uma ideia. Aparece em trabalhos científicos, em reportagens. O gráfico é um gênero textual. Isso que falam os livros, os técnicos aí, livros técnicos, os professores estudam. Mas o gráfico é um gênero textual que aparece dentro de outro para poder comprovar uma ideia. É isso. Essa seria uma definição boa. O gráfico tem a linguagem verbal e não verbal, é usado em exemplificações e demonstrações. O gráfico é um gênero que faz parte de outro gênero. O objetivo é apresentar dado que corrobore, que confirme uma tese desenvolvida em certo momento do texto. Estrutura verbal e não verbal, obviamente. Mas há gráficos de diagrama, gráficos de barra, gráficos de pizza. Existe legenda, espera-se que haja. Tipos textuais é muito expositivo, é informativo, expositivo, informativo. Tá? E o suporte é jornal, revista, texto científico, internet, entre outros. Muito comum em textos científicos e em revistas, tá? Pode aparecer nos outros lugares também. Questão de gráfico. Casados e independentes. É um gráfico aí que saiu numa reportagem da revista Veja, foi adaptado pela comissão do Enem. Casados e independentes. Um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa dos 60 anos cresce desde 2003 a um ritmo 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Aí o gráfico. Aumenta o número de casamentos entre 2003 e 2008. Casamento entre pessoas acima de 60 anos aumentou 44%, enquanto na população 28%. Acima de 60 aumentou 44%. Na população brasileira, 28%. Então aumentou bastante, sem dúvida, entre 2003 e 2008. Um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho. Parece que é uma causa, né? De acordo com o gráfico. O que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. Matrimônio, foi sem querer. Matrimônio. População com mais de 60 anos no mercado de trabalho. O gráfico aqui é de 2010. Tá? Então, em 2003, 31% da população com mais de 60 anos estava no mercado de trabalho. Hoje, aqui em tese 2010, quando o gráfico é publicado, é 38%. Então, há mais pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. Talvez, devido a isso, essas pessoas estão se casando numa média superior à da população brasileira em geral. Questão do Enem. Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso desse recurso exemplifica o aumento da expectativa de vida da população. Não. Fala o aumento de casamento na faixa etária acima dos 60 anos. Não é boa. O uso do gráfico explica o crescimento da confiança na instituição casamento. Só se for na confiança entre as pessoas acima de 60 anos. A letra B é um péssimo distrator, uma péssima alternativa. Letra C. O uso do gráfico mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos. O quê? Está falando do casamento entre pessoas acima de 60 anos, o casamento nessa faixa etária aumentou. Nem A, nem B, nem C. O uso do gráfico indica que taxa de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. Peraí. Fala-se de casamento tanto no grupo de pessoas acima de 60 anos e ainda na população. Entretanto, há um aumento só no mercado de trabalho, só das pessoas acima de 60 anos. A letra D fala que houve aumento tanto da taxa de casamento quanto de emprego, na mesma proporção. Não foi na mesma proporção e aqui é uma generalização. Parece que se fala da população brasileira inteira. Primeiro, não aumentou na mesma proporção, já está errado. E segundo, só se fala no gráfico do aumento do número de pessoas no mercado de trabalho, de pessoas acima de 60 anos. Então a letra D é uma alternativa muito ruim, não se deve marcar. Letra E. O gráfico sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho, na faixa dos 60 anos. A menos ruim é a letra E. Faltou ali falar, tá, que se refere ao período aí, a uma faixa etária específica. Mas sem dúvida dá para marcar a letra E de escola.